Nossa playlist PHP com NetBeans caminha para a última videoaula sobre estrutura de repetição nessa abordagem introdutória. E agora nós vamos ver a última estrutura de repetição, que é a for each, para cada. E ela trabalha, melhor dizendo, especificamente com vetores, com arrays. Então, para exemplificar nossa estrutura de repetição, criamos aqui uma nova página com PHP, estrutura de repetição each. Então, nós vamos ter que criar aqui, deixa eu só fazer aqueles ajustes iniciais, nós vamos ter que criar aqui um vetor, estudos PHP, e nós vamos ter que criar inicialmente aqui um vetor. Eu vou chamar o vetor de V, e vou dizer assim, ó, na posição 0, V vale 10, na posição V, na posição 1, V vale 20, e mais um só, na posição 2, V vale 30. Muito bem, eu quero apresentar todas as posições, os valores de todas as posições do V. Se nós estivéssemos quiséssemos utilizar a estrutura de repetição for, nós faríamos o seguinte: for uma variável qualquer, por exemplo, o i tem que ser menor. E essa variável i tem que começar com valor, ela começa com 0. E esse i, ela tem que ser menor ou igual a 2. Então perceba que aqui eu tenho que saber o tamanho do loop, porque eu tenho que dar a condição de parada. Então, i mais. O que nós vamos fazer? Nós vamos ecoar o conteúdo de v na posição i, pular de linha, e dar a mensagem aqui, né? Echo iniciar o loop, como temos feito sempre, e aqui embaixo um echo loop finalizado. E aí, só para não encavalar linhas, nós vamos copiar isso daqui. Bom, nós estamos usando a estrutura de repetição for. Executamos o arquivo. Então veja o que aconteceu: 10, 20, 30. Com o for, nós conseguimos apresentar todos os valores. No entanto, qual que é o problema, ou qual que é o ponto, não fraco, mas o ponto em destaque aqui? Eu tenho que saber quantas posições, ou qual que é a última posição, sendo ele um índice numérico. Então, normalmente, quando nós temos vetor e queremos percorrer do começo ao fim, nós utilizamos outra estratégia. Nós utilizamos a estrutura de repetição for each. E ela tem a seguinte estrutura. Depois eu coloco aqui, ó, o nome do vetor, e eu vou dizer o nome de uma variável que vai armazenar automaticamente o valor do vetor. Então veja só, v na posição 0 vale 10, v na posição 1 vale 20, v na posição 2 vale 30. Então o que esse for each aqui ele vai fazer? Ele vai passar pela posição 0 e armazenar na variável valor o conteúdo, o 10. Então se eu der aqui um echo na variável valor, ele vai apresentar 10. Depois, na próxima rodada do loop, ele vai para 20, o valor recebe 20. Na próxima rodada, o valor recebe 30. E perceba que eu não coloquei nada que indique quantas posições tem o vetor. Também não informei se o índice é numérico ou se o índice é literal, se o índice é um texto. Eu não precisei informar nada. Eu apenas disse: percorra o vetor inteiro. Qual é o vetor? V. E armazene, a cada vez que percorrer, e armazene em valor. Eu só vou colocar aqui o nosso BR para pular de linha. Eu vou colocar aqui mais alguns BRs também.
Aqui nós vamos iniciar novamente o vetor. Deixa eu pegar, estou aproveitando aqui o máximo que eu posso de copiar e colar. E eu vou pegar aqui para finalizar o nosso vetor. Executar o arquivo. Então veja o que aconteceu. Iniciar loop 10, 20, 30. O resultado é exatamente o mesmo. No entanto, nessa estrutura aqui de baixo, que na verdade o for-each é só aqui, né? For-each. Eu não precisei me preocupar com quantas posições tinha o nosso vetor. Então, por exemplo, se eu criar aqui uma posição no V, uma posição chamada teste, e ele armazena o conteúdo ABC, olha o que vai acontecer. Nessa primeira estrutura de repetição usando for, ele vai pegar 0, 1 e 2, não vai pegar o teste, porque o i vai de 0 até 2, sendo incrementado em 1 a cada rodada do loop. Aqui embaixo, o for-each ele vai passar por todas as posições do vetor, não importando se o índice é numérico, inteiro, se o índice é literal. Então vamos executar o arquivo e olha o que aconteceu. O ABC foi apresentado aqui, mas ele não foi apresentado. E só para a gente, né, concluir, eu poderia até fazer alguma coisa diferente aqui. Olha, eu vou criar um for com uma variável y que começa com 1, enquanto essa variável y ela for menor ou igual a 100, e essa variável y vai ser aumentada em 1. O que eu vou fazer aqui? Eu vou declarar um vetor chamado meu vetor na posição y, ele recebe. O que nós podemos colocar aqui? Vamos colocar aqui um número 1000, só para a gente ver. Então vai ser 1000, 1000, 1000, 1000, todas as posições do vetor. E aqui embaixo o que acontece? Eu vou percorrer o meu vetor o tempo todo. E aí, em cada uma das posições, a variável valor vai receber aquilo ali, né? Vai receber. Podemos até fazer diferente, só para ter valores diferentes. Eu vou fazer y vezes 2. E aí ele vai pegando 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Vamos executar o nosso arquivo. Só faltou, deixa eu ver se faltou alguma coisinha aqui. Iniciar loop, finalizar loop. Não, acho que está tudo certo. Olha lá, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, foi até o 200. Né? Até o 200. Então, veja que aqui nós fizemos duas estruturas de repetição. Uma estrutura for, para nesse exemplo, construir, criar, definir 100 posições para o nosso vetor. E depois utilizei o for-each para apresentar cada uma delas. Mas o que é importante que eu quero que vocês percebam aqui, ó, no for-each eu não coloquei quantas posições tem o vetor. Não sei, não coloquei. Numa próxima videoaula eu vou apresentar para vocês como que eu fico sabendo quantas posições tem o vetor. Mas não é o objetivo desta videoaula especificamente. Então assim nós terminamos as 4 estruturas de repetição extremamente importantes, né? E quando nós formos conectar nossa aplicação PHP com um banco de dados, vocês podem acreditar no que eu estou dizendo. Essa última estrutura de repetição for-each, ela vai ser utilizada assim incontáveis vezes, porque elas estarão associadas aos comandos selects que nós fazemos nas tabelas. Mas isso é assunto para daqui a pouco, nas próximas etapas da nossa playlist de estudos de PHP com NetBeans. Então até a próxima videoaula e aquele abraço.